fraternidade e fome. Olha, quando eu vi o tema, ai que miséria. Como é que você fala de fraternidade e como é que você fala de fome? Porque quando a gente fala fraternidade, a gente tem uma compreensão. Qual que é a compreensão que vocês têm de fraternidade quando vocês escutam assim a palavra fraternidade? Irmãos iguais. Irmãos iguais. Irmãos que se ajudam, né? Irmãos que se ajudam. Acolhida. Acolhida. Isso. Próximo do outro. Aham. Combina com fome? Não. A gente não combina com fome. Fraternidade não combina. E eu fiquei matutando. O que é isso? Fraternidade não combina. Fraternidade combina com união, alegria, abraço, encontro, partilha, paz, alegria. É isso. Agora não combina com a fome. E aí a campanha da fraternidade, ela vem justamente falar com se você tem essa compreensão da fraternidade, você tem que trabalhar para que as pessoas não tenham fome. E se a gente entender fraternidade só na nossa compreensão, na nossa estrutura, e não pensar nos outros que não tem nada, a nossa fraternidade não tem sentido. Então a gente tem que colocar sentido na campanha da fraternidade. E depois ela vem comendo, né? Dai vós mesmo de comer. E está lá em Mateus. E não é só em Mateus que tem o senso da partilha, o senso da fraternidade, o senso da igualdade. Eu não gosto de falar a palavra igualdade, eu gosto de falar equidade. E assim, a partir da necessidade de cada um. Vamos aqui fazer uma leitura viva da palavra de Deus. Quais são os textos que falam de comida, de fraternidade na Bíblia? Vamos trazer. Tudo que eu lembro assim, que fala assim, de comida na Bíblia, de partilha. Vamos trazer a palavra de Deus viva no nosso meio. Uma parte que eu gosto muito, para mim é muito significativa, é o discípulo de Emaús, que ele só consegue enxergar que é Cristo com a partilha. Ao partir o pão. Eles o reconheceram ao partir o pão. O que mais? Ou outros versículos bíblicos para a gente colocar aqui a palavra viva no meio de nós. No momento da Santa Ceia, né, a instituição da Eucaristia. Fazer isso em minha memória. Eis o meu corpo e meu sangue. Fazer isso em minha memória. Que mais? Aquela passagem lá também de Abraão, né, que chegou os enviados de Deus e a primeira coisa, refeição, porque quem viaja precisa se alimentar, né? Sara, vai lá preparar o pão para as visitas. E tem vários, não? Era uma prova de Elias, né? Que estava deitado na terra, acordou e viu o pão perto dele e água. Isso, pão e água. O pão, Elias também com a viúva, né? Ela tinha só um pouquinho de azeite e farinha, mas muito pouco. Vai lá e faça o pão. Mas, Senhor, se eu tiver o pão, eu e meu filho vamos morrer, porque sim, é a última gota que nós temos. O último que nós vamos antes de morrer. Antes de morrer, vai lá e faz. Tem ajudamento de Talita, né? Que é assim que ele acorda, dá-lhe de comer. Vai lá e dá essa menina de comer. Cada vez que ele encontrava a família de Betânia na Maria,
Lázaro e Marta, né? Marta estava ocupada, ela deve ser fazendo pão. Fazendo pão, fazendo pão. Uma passagem também de Paulo é que a comunidade estava reunindo e os ricos levavam as comidas, né? E eles comiam, quando os pobres chegavam, eles já não tinham mais de ser comidos, né? E aí o Paulo fica bravo. Aí Paulo fica possesso. Então, aquele do Lázaro lá, né? Que ficava sempre com as migalhas no chão. Senhor, por favor, manda avisar os meus irmãos, porque eles dão só migalha, né? E Jesus falou, não aprendeu, né? Tem não sei se é a Bíblia, que ela é contestada, que ela está dando as migalhas para os filhos. Da mulher que dá as migalhas. A mulher cananeia, né? E tem também da samaritana, que não é comida, mas é água, que também é um alimento, né? Meio sede. Tem sede. Tem a outra passagem também, né? Que ele fala com Zaqueu, que desça da árvore, que hoje mesmo eu vou cear em tua casa. Vou comer com você. Com você. Isso, escandalizando todo mundo. Então, a palavra de Deus, que é a nossa base, que é o nosso sustento, que é o nosso chão, está cheio de passagens que fala do pão. E quando fala do pão, está falando em saciar a fome. Não fala do pão do lado de lá. Fala do pão para saciar a fome. Então a multidão reunida e que tinha os peixes e os pães que foram divididos. É o próprio texto que embasa a campanha, né? O lema da campanha. E a campanha da fraternidade, ela vai refletir justamente nesse texto aí, né? Dai-lhe vós mesmo de comer. Os caras de pau, os discípulos de Jesus, né? O que eles queriam fazer? Mandar embora. Mandar o povo embora. Lavar as mãos. Olha, disperse esse povo, porque a gente não tem pão o suficiente. Né? Então manda dispersar. Cara de pau. Mas Jesus, como ele tem a sua pedagogia, a sua metodologia, o que ele fez no primeiro momento? Mandou todo mundo sentar. Quando ele manda sentar, gente, sentar ele tem um significado divino. Ninguém come em pé, nas pressas, no correndo. Manda todo mundo sentar. Primeiro que Jesus quer tempo, quer escutar, quer saborear, quer conversar. Fundo do Evangelho. Segundo, Jesus queria ver a multidão, porque de pé não dava para ver todo mundo. Sentado, Jesus permitia Jesus ver a multidão. Depois, a gente sabe que esse milagre aí não é um milagre da múltipla, é um milagre da partilha. Milagre da partilha. Né? Quando ele faz com que todo mundo tira do saco, do embornal, aquilo que tinha para comer. E aí, quando todo mundo tira, a gente sabe das nossas confraternizações. As nossas confraternizações, todo mundo come, sobra para levar para casa. E sobra muito para levar para casa. E sobra muito, muito. Porque o povo é exagerado, né? Isso. Em casa, quando tem confraternização, eu já falo com o pessoal. Cada um traz uma vasilhinha de plástico para levar o que sobrar, porque nós não podemos ficar com tudo que sobra. Então Jesus, ali, gente, o grande milagre que Jesus faz ali
Não foi a multiplicação do pão, porque o pão já estava na sacola de todo mundo. Mas foi a delicadeza, a beleza, o compromisso com aquele povo. Fraternidade. Isso, fraternidade. Ninguém sai daqui sem sentar, sem conversar, sem comer e sem compartilhar. O grande milagre ali foi a partilha. Foi a partilha. Então Jesus coloca ali todo mundo no mesmo nível. Sentar, gente, quer dizer que todo mundo tem o mesmo nível. Não tem ninguém maior do que o outro ali. Nem Jesus não se tornou maior do que o outro, porque ele sentou também junto com o pessoal. Então, esse é o grande desafio quando a campanha da fraternidade nos pede para a gente mesmo dar de comer. Numa sociedade injusta, numa sociedade de ganância, numa sociedade de exploração, numa sociedade que poucos comem muito e muitos não comem nada. Esse é o desafio da campanha da fraternidade desse ano. Como que nós podemos reverter essa situação? Sozinha? Andorinha sozinha não faz? Não. Então a gente precisa se unir. Mas a gente vai se unir? Olha, Solange, você é otimista, você é doida, sempre teve fome no mundo. É porque sempre teve fome no mundo que eu vou concordar? Não. Esse é o grande desafio para a campanha da fraternidade. Sempre teve fome no mundo. E eu vou concordar com isso? Conversão pessoal. E uma vez que eu não concordo com isto, conversão comunitária. Fazer com que as pessoas tenham o desejo comunitário de colocar comida na mesa das pessoas. E aí vocês podem falar assim, mas esse país é um país que tem desperdício. Demais da conta. Tem desperdiça demais da conta. Então, se desperdiça demais da conta, então agora eu não vou preocupar com as pessoas que passam fome, porque tem muito desperdício. Olha que nó que a gente tem que dar na cabeça da gente. Olha que nó que a gente tem que dar. Por que tem desperdício? A forma da educação. Esse também não tem uma educação, porque se tiver educação séria lá na base, a importância de fazer aquela alimentação, quanto vai comer, repartir o que você tem, porque o dia que se está sobrando na minha mesa, eu estou roubando da mesa do meu irmão que está. Então, Eu acho que é por causa do egoísmo. Olha aqui, nós somos Todo problema do mundo é egoísmo, não é não? Raiz. E essas raízes aí, elas vão ramificando e vão pegando outras coisas também. Mas olha só, nós somos educados, todos nós somos educados a acumular. Nós somos educados a acumular. A gente acumula tudo. Esquece que achando que tem gaveta, né? A gente acumula tudo. Quando a gente vai mudando de vida, mudando assim, o nível social e econômico da gente, a gente começa a acumular. Porque nós nascemos sem nada. Ninguém nasceu com bem, com alguma coisa, nós nascemos sem nada. Pelados. Nem roupa não tinha. E a gente vai aprendendo a acumular.
Se a gente começar a fazer esse exame, eu nem posso fazer exame de consciência nesse nível porque eu sinto vergonha demais. Se a gente começar a fazer um exame de consciência aqui, só nós aqui, imagina que a gente vai começar a colocar aquilo que eu não necessito aqui no chão. Não vamos sair daqui, vai Pelo amor de Deus, em 5 minutos, não, em 5 segundos, a montanha está desse tamanho. Está desse tamanho. E nós aprendemos a acumular. E quando a gente aprende a acumular, a gente perde a estribeira. A gente vai acumulando, não é só material. A gente acumula outras coisas também que não nos pertencem e pertencem a outros. Então a campanha da fraternidade, ela vem para nos ajudar a fazer uma reflexão mais profunda. Começando em mim e depois a gente vai o outro também. Então a igreja, ela nos propõe, nesse tempo quaresmal, a gente fazer uma viagem dentro da gente, para que essa viagem possa também refletir na humanidade, ok? Não é isso, eu falei assim que a gente não vai ficar estudando, não, a gente vai tentar conversar um pouquinho o que a gente pode fazer. No final, vamos ver o que a gente pode propor para a gente mesmo. Porque quando eu consigo propor alguma coisa sólida para mim mesmo, eu vou lutar. Se eu não conseguir propor nada sólido para mim, não estou fazendo nada. Beleza? O tema da FUME já é a terceira vez que vem. Então, a primeira vez, né, veio assim, repartir o pão, que foi em 75. A segunda vez, em 75. A segunda vez, 85, vem pão para quem tem fome. E agora, 2023, né, fraternidade e fome. De 75 a 85, foram 10 anos. Certo? Depois de 85 para 2023, deu quantos anos? 38 anos. Então, olha só. De 75 a 85, 10 anos, a gente trouxe uma reflexão e a gente achou que ia ter pão na mesa de todo mundo. Não teve. Não teve na mesa de todo mundo. Então, a campanha da fraternidade sobre a fome vem novamente. Depois de 35 anos que a gente achou que ia evoluir, olha a fome vem de novo. Gente, tem alguma coisa errada no nosso país. Um país que é o maior produtor do mundo, mas também é o maior impuro do mundo. Quem entende? Quem entende o nosso país? Eu achei super bacana uma intervenção de uma pessoa. A gente estava trabalhando sobre a campanha, a gente justamente nesse slide, ela falou assim, olha, a gente, não vamos pegar isso só como negativo, não, vamos pegar isso como positivo. Ela falou assim, olha, por causa disso aí a gente aprendeu a lutar, a gente aprendeu que na mesa dos pobres passa fome. Então assim, ela foi trazendo muitas coisas positivas. E ela falou assim, agora, essa campanha a gente tem que lutar para que ela vala alguma coisa. Né? Quando a Silvânia fala assim, que o pessoal está declarando população de rua para comer, isso não pode ficar só na fala. Exatamente. Isso tem que ficar nas pesquisas, tem que ficar em outras instâncias para que as nossas políticas ganhem corpo. Porque uma política pública, como eu já disse para vocês, ela leva de 10 até 30 anos para valer. Então essa política, ela tem que valer. Né? Então assim, ajudar as pessoas a falar assim, não, você não pode, você não tem que declarar que você está na rua. Você tem que declarar que você não tem nada para comer dentro da sua casa.
Você tem aonde morar, mas não tem o que comer. Você vê que o pessoal mora, às vezes, num barraquinho e tal, tem sua casinha, mas vai trabalhar no centro de Belo Horizonte, tomando conta de carro. Claro! E não tem condições de realmente ficar tirando todos os dias para comprar Claro! comida. E a pessoa tem que falar isso, fala assim, olha, eu tô aqui, tô limpando, tô vigiando o carro e eu não tenho o que comer. Então eu tô declarando que eu não tenho o que comer. Mas a declaração tinha que dizer assim, o que se declara? Estou com fome, quero comer. Isso. Eu tenho Não é a declaração. estou Aí o com que a fome. política pública faz? Você quer comer, mas você não está na rua, então você vai pagar uns 50. Tem mais um desse? É um absurdo. Então, a a declaração era fome. Então a gente tem que ajudar a pessoa a fazer esse caminho. Por isso, gente, que é muito importante os grupos de reflexões, as fraternidades se unirem para trabalhar sobre isso. A gente tem que fazer esse processo, porque senão a gente vai perdendo. Por que a gente está nesse momento tão complexo da nossa sociedade? Porque nós estamos enfraquecendo como grupos, como organização. E essa maneira de selecionar ensina a pessoa a mentir. Ensina! Porque ela, como você falou, eu tenho em casa, mas eu tenho comida, eu buscar comida. Mas se ela fizer isso, ela não vai, ela vai aprender a mentir. Uma mentira leva a outra, puxa a outra. Isso. Vicia, não. Isso. Então a gente tem que ajudar a pessoa a ter coragem de falar a verdade. E olha só, mas se eu falar a verdade, Não ganha. se eu falar a verdade, eu não ganho. Tá, então vamos buscar algumas estratégias. Agora, quando a gente fala assim, vamos buscar algumas estratégias, tem que ajudar a pessoa a garantir também. Porque a gente fala assim, você não pode mentir. Mas passa bom. Uai, o que é melhor? Mentir ou passar fome? Né? Então, assim, tá vendo a complexidade? Olha, nós perdemos muito porque nós abandonamos os grupos de reflexões, nós abandonamos as reflexões. Ontem a gente estava conversando isso lá em casa. Nós perdemos, tá, minha querida? Aqui, um exemplo só, nestas semanas eu participo também com pessoas, inclusive imigrantes, muitas pessoas aqui do Brasil, dentro do Comitê Mineiro, que também que são de causas indígenas e imigrantes. E aí, assim, uma pessoa muito concreta mesmo, conhecendo a situação deles, além de pagar o aluguel, de fato que também não tem para comer nem nada, e pelo conhecimento, graças aos serviços que tenho, tudo isso, também eu encaminhei, não é? Eu falei, você o que pode fazer? É ir nos CRAS, fazer o cadastro, falar que você não tem para comer. E você pode ter esse direito, inclusive, ir ao restaurante popular, fazer. Caso eles não acreditem naquilo que você está falando, vamos procurar outras alternativas para que você procure, porque você paga aluguel, além de sua casa onde você está morando, em condições inumanas, além de tudo isso. Então, assim, e muitos outros casos similares a essa, que vão me topando agora, inclusive idosas, o trabalho onde eu estou, que realmente são pessoas que passam uma necessidade, pero muito grande de fome, de comida. Tem casa, mas não tem comida. E isso é uma das coisas que vai me movendo, assim, não só é falar, não só, senão é estar detrás e não sozinha, sino com outros funcionários, colegas, que também às vezes até não sabemos o que fazer, mas se sentir impotente, são questões mais de políticas públicas também. Então, tem coisas que vão movendo um pouco isso. A fome é questão política. Sim. No nosso contexto está muito bem feito, muito bem escrito, muito. Ele fala assim que a fome tem cor, né? E tem raça, né? Tem segregação. Isso é verdade, né? Um material muito bom, material que dá para a gente trabalhar nas instituições, né? Onde a gente está, na nossa comunidade. Também
uma reflexão pessoal, né? Ver assim, olha, o que eu estou comprando, o que eu estou desperdiçando, o que eu estou deixando vencer na minha casa, tudo que eu tenho de acúmulo, como que eu posso distribuir isso melhor, né? Isso é mais pessoalmente, né? Mas eu estou trazendo essa questão aqui, olha, quando devemos nós mesmos dar-lhes de comer e de beber? Então, cada um, isso é pessoal. Essa questão ela é pessoal, ela não é comunitária. Quando vós mesmos, você, né? Depois a segunda, quando nossas lutas de superação da fome e da sede devem ser políticas estruturais. Nós acabamos de falar assim que a campanha aqui toda a fome é política. Então, quando? Né? Qual que é a minha luta para que a política do meu país mude? Lembrando que você é uma gota e você não é mar. Né? Depois, qual a melhor forma de colaborarmos com a superação da fome e da sede dos animais domésticos e selvagens? Então, assim, saiu do ser humano, né? Então, essa preocupação com a ecologia, essa preocupação, a planta tem fome de uma aguinha e de um esterco bom, né? Então, assim, a gente ser mais integral, a gente viver mais na casa comum, não pensar só na gente, não, sair desse egoísmo mesmo, né? Aqui foi falado, né? Isso tudo é egoísmo. Vamos ser mais solidários, vamos pensar mais no outro, vamos sair da nossa coquilha, vamos sair do nosso casulo, né? Então, assim, vamos ver o que a gente pode fazer para ser diferente na nossa sociedade. Não somos má, mas somos gota.